Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, quarta-feira, 30 de outubro de 2024, daremos continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, capítulo 1, O Passamento, página 209. Estamos com um problema técnico, mas vamos seguir adiante. Compartilharei a tela. Cada um vai lendo, tá? Ok. Pode ser? Sim, claro. Deixa eu botar aqui. Porque senão fica muito chato. Tá tudo certinho aí, Clarinha? Tá tudo certo. Pronto. Tudo certo. Marinete, peraí, você pode participar, você pode ler? Não, né? Bom, então vamos começar? Clara? Eu vou começar, Vamos porque faz começar. tempo eu fiquei, tanto tempo depois de quase 3 semanas calada, né? Eu vou começar a leitura. Então, então vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, né, esse capítulo 1 do passamento, em que a gente aqui está estudando a passagem, né, da vida terrena para a vida espiritual, para a nossa outra vida. Isso. Então, vamos seguir aqui. Nós já estamos agora aqui nesse parágrafo, que é o terceiro. Vamos lá. No caso do Mas, homem, espera só um instantinho, Clara. Geralmente é bom fazermos uma revisão do parágrafo anterior, sim, né? no parágrafo anterior a gente estava. Bem, nós estamos falando da morte, não é? É, Dessa passagem da morte para o mundo espiritual, esse despertar do espírito. Então, nós estamos transcorrendo, né? Todo essa passagem. E revendo, né, porque a maioria aqui também já fez estudo do Livro dos Espíritos, nós temos muitos casos desses, inclusive na Revista Espírita, então nós só aqui estamos estudando e revendo esse momento e como, de pessoa para pessoa, tem um comportamento diferente, né? Alguns que eles até chamam aqui, Kardec dá o nome de perturbação, né? E essa palavra, assim, perturbação, que seria basicamente você não saber aonde está, né? É essa a perturbação. Você, naquele momento que se desliga, você não sabe onde está. E dependendo como você, se você é muito apegado à matéria, se você não queria mesmo sair daqui. Então, isso tudo a gente vai estudando e vai vendo, né, a importância que a gente tem de, durante essa vida, a gente se preocupar mais com a parte espiritual do que com a matéria, porque vamos ver ao longo do estudo o quanto é difícil esse desligamento se nós somos muito apegados à matéria. E também vamos ver, inclusive, as mortes violentas, as mortes por doenças assim, doentes terminais. A gente tem a oportunidade de estar vendo e revendo esses momentos que para nós aqui na Terra são chamados nossos momentos finais. Então, vamos dar seguimento agora? Vamos? Né? Vamos lá vamos lá. estudar. Mais uma vez que a gente vê aqui, nada mais é a importância, é o estado moral da alma. Isso que é importante. Então, vamos lá. No caso do homem apegado à matéria e à sensualidade, aquele que viveu mais através do corpo do que do espírito, e para quem a vida espiritual nada representa, nem sequer uma realidade em seu pensamento, tudo contribui para fortalecer mais os laços que os ligam à matéria, nada os tendo atenuado durante a vida. Ao aproximar-se a morte, o desprendimento também transcorre gradualmente, porém mediante esforços contínuos.
As convulsões da agonia representam um indício da luta que enfrenta o espírito, algumas vezes anelando romper os laços que resistem, agarrando-se outras vezes ao corpo do qual irresistível força arrebata-o violentamente, fragmento por fragmento. Comentamos alguma coisa aqui, Só um Zélia? instantinho. Agora. Ok. Sim, eu acho que, no caso, me chama Né? a atenção o como você mesma diz, a importância de estarmos voltadas para equilibrarmos também as nossas emoções e, na verdade, imperfeições. É, Porque se cada vez mais que vamos estudando, vamos nos vigiando e sendo sinceros conosco ou conosco mesmo, vai ser mais fácil. Por quê? Porque às vezes, porque nós temos as nossas tendências. Esses apegos materiais não é só a matéria, também tem um apego. não. Não é só matéria, né, Clarinha? Não, porque quando a gente pega assim, engraçado quando eu li isso aqui, pô, apego à matéria, até cheguei até a fazer assim, sabe assim, fazer uma pergunta para mim mesmo, e eu respondi a mim mesma, porque essa coisa da matéria não é só a casa, o carro, a roupa, não é isso só, é a sua vida dentro da terra, a sua vida material, sim, porque tudo que envolve, né, ou o seu trabalho, né? É o seu trabalho, a relação com seus filhos, com amigos, você abandonar isso tudo, não deixa de ser difícil. Aliás, eu vou dizer assim, dificilmente nós vamos encontrar alguém que esteja completamente preparado para isso. E até o seu próprio corpo, né? Exatamente, exatamente, é isso, é isso. É, No sentido de que, Marinette, o corpo? O corpo material, porque você é corpo, né, e espírito. Porque quando Sim. você desencarna, o seu corpo fica, e tem muito espírito que ainda são grudados no seu corpo. Vamos supor, você é uma pessoa malhada, você é uma pessoa assim, esse é meu corpo, eu sou, sabe? É meu Deus. Por exemplo, sabe? Tem muita gente que é apegada no corpo, Ah, entendi, porque fica só vivendo em função do físico, do do corpo, físico, de estar malhando, de fazendo tudo isso, da ex- beleza, ou seja, do externo, exatamente, né? Do externo. exatamente, exatamente. Ah, entendi. Né? Agora. É Ah, por é isso que eu verdade, falei, e Marinette. o seu próprio corpo, porque tem muita gente que agarra no seu corpo e não quer sair, não quer deixar. E foi muito bom que você tivesse colocado isso. Você vê como é importante todo mundo estar participando. Porque hoje em dia, Marinette, que nós estamos assim, tá tudo assim, tudo tão, como vamos dizer, tão super, tudo tão artificial, às vezes damos prioridade justamente a isso. As operações plásticas, botox para lá, botox para cá, não é? Uhum, E nos exatamente. esquecemos do mais importante, que é o nosso ser, é o nosso É. estado de espírito. Uhum. Porque quando chegar no mundo espiritual não vai ter botox, não. Vai ter Nem malhadinho, botox, né? Nem malhado, né, Zélio? Eu não sei como é que fala no ficar lá Brasil. na academia o tempo todo e tudo isso, o que importa é estar bonita, bonito. Né? Não, a gente cuidar da saúde, a gente cuidar do nosso corpo é importante, né? É importante a gente se cuidar, sim, porque vocês estão falando assim do excesso de Do vaidade, excesso, porque quando o você excesso cuida de do vaidade, corpo, porque a gente se cuidar, aparecer, ficar melhor, mais bonita, quem pode deve fazer. O que é errado é esse exagero todo, né, que vai se transformando, que você não sabe nem quem mais é a pessoa, né? mas aí, Clara, nós estamos falando do bem-estar. E quando nós vamos assim, por exemplo, vai para uma academia ou faz exercício, isso faz parte da saúde.
Exatamente. Então, nós também temos o dever de mantermos o nosso corpo saudável. Exatamente. É Então, nossa não tem nada a ver obrigação, não com. é? É nossa obrigação É cuidar da, uma obrigação. É não uma é? obrigação. É nossa Agora, não obrigação. Tá? ficar. Apareceu alguma coisa? Tem que ir ao médico. A gente tem que Isso. cuidar, porque o corpo físico a gente sabe que vai passando o tempo, vai falhando os negócios, vai falhando. E às Então, vezes nem só passando o tempo, porque quantos sim, você já vê com reencarnam os com defeitos de problemas? fábrica, Né? Então, assim, por exemplo, como nós conversamos sempre aqui, né, Clarinha, seu Odilson, quem está aqui, eu nem sei mais, minimizei, gente. Seu Odilson, Marinette, veja bem, é sermos sinceros, sinceros conosco mesmo, e não ficar utilizando de fuga, sabe? Se tem alguma certa fuga, porque às vezes nós nos refugiamos, focamos, cristalizamos nisso como uma sim, fuga. sim, Até muitas são as vezes que são problemas psicológicos, de não aceitação a si próprio. é verdade. É Né? verdade. Aí já vamos fazer, aí já é outra coisa, Aí é né? outra parte aí que vai ter que procurar Né? um Porque, psicólogo. mas mesmo assim, eu posso dizer que aí a gente vai entrar uma coisa que é muito importante. E isso a gente faz dentro da doutrina espírita, que é o É. autoconhecimento, Mas aí que está a sinceridade. A doutrina espírita, né? nós estamos falando aqui justamente de encontrar-se, de conhecer-se. Tanto que o Kardec fala, muitas vezes, compreender. Compreender o Espiritismo é também compreender a si próprio, porque nós vamos fazendo a autoanálise não só quando estamos estudando, assim, é diário, é rotina, é deveríamos ter o hábito de fazermos isso constantemente no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, quando nós estamos aqui conversando, como eu estou me comportando? Aí, às vezes, na impetuosidade, já uma fica atrelando a outra, já fala um por cima do outro. Então, você, peraí, vamos parar. E ser sincero. Tem problemas? E quem não os tem? Quem Sim, não nós os somos tem? feitos de virtudes, né? E defeitos. Então, assim, Nós são as somos, mas nossas nós estamos aqui imperfeições. justamente, o maior propósito que a gente está aqui estudando é justamente isso, é a gente se aprimorar, podemos dizer assim, aprimorar, fazer realmente essa mudança, buscando, porque a gente às vezes tem esse comportamento, sabe? A gente tem vícios de comportamento. Vícios de comportamento. Você vai trazendo aquilo que desde a sua infância, adolescência, que foi passado para você, né? Porque a verdade é essa, né? Que é passado para você. E a gente vai trazendo esses vícios, então, e a gente se deparar com eles e começar a desmaterializar, né? A fazer o homem novo, é essa a palavra, né? É nascer um homem novo, porque é isso que a gente faz quando a gente fazer uma melhora uma melhora moral na nossa alma, é isso, né? Fazer essa, como é que chamam? É que é muito falado, a reforma íntima, isso, reforma íntima. Essa até parece virou até clichê. Então, a gente fazer essa reforma íntima leva tempo, mas nós estamos aqui para isso, né? Para justamente fazer isso. Não é só pelo estudar, aproveitar esses ensinamentos, que são ensinamentos que, né, que a doutrina nos traz, a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia, para a gente pensar e repensar, como você falou, né, Zélia? Uhum, Repensar, é repensar mesmo uhum. nessa parte. Agora, como a Marinette lembrou, grande maioria tem, né? A gente sabe que existem grupos,
dentro da nossa sociedade que é muito voltado para isso, né? Existe, pronto, um artista vive da imagem, então precisa, né? Mas, por vezes nem é que ele goste muito, não, mas é o trabalho. Então, o trabalho exige essa coisa da imagem. E tem outras pessoas que a única coisa que vem mesmo é isso, a imagem. Mais nada, mais nada. Vide as redes sociais. O que que a gente vê nas redes sociais? É só gente bonita e feliz. Tem gente feia, tá vendo cara feia? Não. É gente bonita e gente feliz. Então, é essa imagem que o pessoal vende. É isso que é importante. É o que construir isso tudo. Não é fácil, porque o momento, a todo momento, você é bombardeado com isso, né? É como dizem, né? Nós estamos na Matrix. É. Vamos seguir então, Zélia? Só para finalizar, em relação à reforma íntima, a gente às vezes é bom aqui atualizarmos. É realmente ir em busca de si próprio, porque é se conhecer, né? Então é bom a gente reavaliarmos essa parte da reforma íntima que não se usa mais, tá? Então é reavaliarmos como estamos. Vide como Sim, nós, exatamente, como porque tornou-se até clichê, né, a é, palavra, né? é. E outra coisa são as imposições que a própria sociedade, o meio, nos impõe, né? No caso, isso como nós estamos conversando aqui, é muito interessante para aquelas pessoas que verão esse vídeo posteriormente, não se sentirem também, assim, vamos dizer, inseguras. Quantas vezes nos sentimos inseguras pelos próprios exemplos que supostamente aparecem nas redes sociais. São exemplos justamente que você colocou. E outros, como nós estamos começando desde o início, desde a própria educação no lar, né? Vai nos moldando que você tem que estar. Exatamente, a gente vai crescendo, Vai moldando. né? E como a atuação, como hoje, atualmente, né, gente, é complicado, porque te impõe uma perfeição no qual nós não somos. Como vamos ser perfeitos fisicamente se nós não somos? Somos apenas um motor, isso aqui é físico. Então imagine que com qualquer uma pessoa. E até nisso, né, a doutrina traz para a gente, né, entender por que que uns são mais bonitos, outros são menos bonitos, porque cada um traz, né, se vê com defeito físico. Isso é só mesmo o envoltório, É um né? Porque motor. por vezes nós vamos ver uma pessoa que não tem aquela aparência que a pessoa, né, que a gente gosta de ver. E quando você vai conversar com aquela pessoa, você vê, sabe, que alma que está ali, né? E por vezes é isso, muitas vezes a gente tem isso, é uma alma presa a um corpo disforme, Que mas ela mesma pediu, muitas vezes, exato. Então até pela isso sua necessidade de a aprendizado. gente entende e compreende, né? E é bom colocarmos isso, não é que foi, porque é um castigo divino. Nós estamos vendo Não, isso no estudo que não tem nada a ver. não, Nada a ver. Porque justamente somos nós as que pedimos, não, vai de acordo com as nossas necessidades de, não. de o quê? De aprendizado mesmo. Mas foi muito bom que Marinette trouxe, porque nós estamos numa sociedade onde se põe tudo isso, essa perfeição. Veja, eu tinha, eu tinha um complexo horrível, porque as minhas pernas eram, e sempre foram, né, grossas. Então, todo mundo, que eu era gordinha, ou que era isso, que aquilo, eu tinha um complexo horrível. Para poder equilibrar isso, não é fácil, não. E às vezes eu me olho assim, meu Deus do céu, tu podia ver assim? Aí eu sei, Zélia, cuidado, né? Então, a sociedade nos impõe um protipo, vamos dizer, de
tem que ser magra, né? Se não for magra, É, tem que estar beldade, principalmente na parte no nosso país, tem que ter aquela parte, cintura fina, não sei o quê. Então, isso, gente, vai morrer, vai ficar tudo aí. Né? O que realmente vai contar é o nosso amadurecimento moral. Eu acho que foi ótimo isso, e não tem coisa melhor do que no estudo de estarmos conversando, né, Clarinha, com certeza. Marinette, seu E aqui eu Odilson. ainda faço assim um apontamento que aqui não existe julgamento nenhum, não, né? Aqui não se trata de julgamento também, não. Apenas aqui nós estamos fazendo a observação que, que a gente se cuidar é bacana, mas não podemos nos esquecer de jeito nenhum que nós temos que cuidar da nossa parte espiritual. Porque quando chega nessa hora aqui, não vai adiantar, não vai pesar isso. É isso. Marinette. É. Agora eu teria uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Que se o corpo, na matéria, né? Usando assim, matéria, mas o corpo, se fosse tão perfeito, eu acho que a gente não ficaria doente, não, hein, gente? O que vocês acham? Mas aí, Marinette, nós conversamos sobre isso em um dos estudos anteriores, e não sei se foi semana passada, que inclusive Uhum. trouxemos na revista Espírita, não sei se foi Júpiter, né, que tem falando que já não existe mais essa da doença que nós temos aqui. Por quê? Porque é um planeta de seres evoluídos. Nós estamos saindo da infância, adentrando na adolescência em termos de evolução, da moral, E né? até a beleza chamada física já é diferente. O corpo, E já o não tem corpo nada a ver com o que a tem gente nada a é. ver. O que para nós agora é bonito aqui na Terra, para eles não vai necessitar disso. É. Porque o Nem vale a nosso pena, corpo, né? porque nosso corpo para eles é muito denso. Uhum. Entendeu, Marinette? É, mas isso é verdade. Uhum. Então, por exemplo, nós necessitamos desse corpo denso. Lá, por isso que. Lembra, gente, que antigamente que tinha os ETs, supostamente naquela época, que era pequenininho, que isso? Porque não pode existir, eles não necessitam disso, gente. Não Uhum. necessita, não se tem o estômago, quantas, e não necessita desse aparato tão complexo como o nosso corpo. Então não vai existir Marinette. Por isso, daqui a alguns É. milhões de anos, vamos tentar ir para estar melhorzinha para ver se, sei lá, vamos tentar para ir para um outro planetinha que não seja tão pesado, né, como o Uhum. nosso. Mas só vai depender de nós. Esse é o momento É. justamente de vigiarmos e cooperar com que o nosso planeta esteja menos denso. Este É. também é o nosso dever. Uhum. Não, é interessante, vamos pegar Chico Xavier, né? Aí Uhum. pra você ter ideia, a fisionomia dele não era lá aquela grande coisa, não, vamos ser sinceros. Não, ele Uhum. Mas, tinha problemas, né, de vista, ele era todo, como é que é, estrupiado. né? Mas por dentro, mas que coisa mais linda que ele era, né? Então, E deixou por até hoje para gente essa beleza, para a gente poder seguir, para a gente aprender um pouquinho na vida, né? um pouquinho, um pocão, porque Então, ele é é. puro exemplo, Não, né, ele, Marinette? mas ele deixou para a gente aprender pelo menos um pouquinho, né? Para a gente acorda para a vida e fala, ó, tô aqui, É, não, olha, isso aí eu deixei, não? Ele, através de suas obras, não é? Ele conseguiu chegar à massa, vamos lá dizer assim, né? É. Uhum. E, e deu o despertar, né? uhum, Maior dentro do Brasil, através dele, né? né? E que com as obras do Chico não tem coisa melhor do que estarmos trazendo, no caso, para a parte assim, tá lendo algo? Se você vê que não está alguma coisa que não está batendo, tem que ter uma base do espiritismo, da doutrina espírita, porque às vezes não bate certas coisas que nós lemos. Mas estudar as obras de Chico, nós temos que estudar junto com Kardec. Nem sempre, né, Marinette? Nem sempre, porque nós. Marinette é cruel. Clara... Clarinha, Só nem mudou a sempre. cor. A cor. Ah, não, Nem mas a gente sempre.
Mas a Nem gente sempre. traz tudo junto para É, poder. mas nem sempre é assim, porque ó, muitas pessoas se consideram espíritas porque estão seguindo o médium tal ou a média tal e tudo isso. Você sabe disso, mas não vamos nem entrar nesse Não, detalhe. não, não vamos, que não é o Vamos assunto do retornar, hoje, porque hoje. senão, agora como foi colocado isso é importante, porque nós sabemos que tem algumas coisas que não condiz, foi com a época, e também houve algumas manipulações das próprias obras de Chico, como demais, né? Mas enfim, vamos retornar ao nosso estudo. Isso. Então vamos lá. Paramos aqui, né? Fragmento por fragmento. Exato. Agora vamos ao espírito do espírito, isso. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto menos divisa além dela. Sente que se lhe escapa a vida e deseja retê-la, em vez de se entregar ao movimento que o carrega, resiste com todas as forças, podendo assim prolongar a luta por dias, semanas ou meses inteiros. Nesse momento de certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez. Conquanto tem a perturbação começado muito antes da morte, nem por isso sofre ele menos. E o vazio em começado muito antes da morte, nem por isso sofre. Ah, desculpa. Peraí, E o peraí. vazio em que se encontra e a incerteza sobre o que lhe advirá somam-se às suas angústias. A morte chega, mas nem tudo se acaba. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, lutando ainda até que se tenham rompido os últimos liames do perispírito. A morte, pois, efetivamente, fim à enfermidade, mas não lhe deteve as consequências, enquanto existam pontos de contato entre o perispírito e o corpo. O espírito receberá as repercussões deste último, com elas sofrendo. Isso é Aqui, gente, importantíssimo. é, Isso eu aqui é lembrei aqui, importantíssimo. eu lembrei Importantíssimo, isso é cruel, aqui, importante. Sim. eu lembrei aqui, no caso, eu tive pessoas na família, tive uma tia que ela ficou 2 a 3 anos na cama. Inicialmente, primeiro ano ela ainda estava lúcida, mas depois ela foi perdendo totalmente a lucidez, né? E quando ela estava lúcida, ela pedia imensas vezes que queria ir embora, que não estava mais fazendo nada aqui, né? E eu acho não, eu acredito mesmo, e a gente tem literatura para isso, em que esse tempo, por vezes, que as pessoas passam, que ficam doentes, acamadas mesmo, né, que não podem se levantar, ou tem que ter para vir para cadeira de rodas, enfim, que vai perdendo a mobilidade, que tem que dar comida na boca. É o tempo que a pessoa tem para se preparar. E mesmo assim, alguns não conseguem se preparar. O que que vocês acham? Zélia não está aí? Vamos lá, gente. Seu Dilson, Marinette, o que que vocês acham disso? Atenção. Oi? André Luiz Falam. fala, André Luiz fala que morrer é fácil, o problema é desencarnar. É. Porque o espírito, de acordo com Porque a gente seguindo aqui o raciocínio, já é um desligamento, né? Já estão fazendo o desligamento. Mas mesmo assim, demora, custa, né? E eu acredito que em alguns casos ainda reste essa resistência de não de se desligar do corpo. de Ah, acordo, o André Luiz fala, tal vida, tal morte. Quer dizer,
tal existência na Terra, tão morta que a vida é uma. Inclusive está no Evangelho, porquanto não existe a morte, né? Capítulo 6, versículo, item 5. Morte não existe, tudo na natureza se transforma, segundo Lavoisier. Ela já tinha dito isso em outras lives. Ô, Então, Clara, você eu acho pediu ajuda. é muito interessante trazermos o que você disse, que é um exemplo justamente daquilo que nós estamos aqui estudando. Exato. É, é o tempo, é a necessidade que o ser está necessitando. Não tem jeito, porque você está dando o exemplo da família. Eu tenho isso também. A E eu minha me mãe está lembro, passando por eu me isso. lembro que ela pedia para morrer, que ela queria ir Uhum. embora. Você vê. Enquanto os outros não estão em cama, eu tenho, né, anos, há 3 anos, fazer, e não quer, está lutando e não quer ir. E a situação é grave, muito grave, porque, inclusive, já não, como nós conversamos aqui, né, a alimentação é artificial, está com atráqueo, e está lutando, já foi desenganada. Minha mãe foi desenganada já há 3 anos. Mas luta, é impressionante. Então, você vê o exemplo da tua tia, né? E da minha mãe. Você vê, ela já estava querendo ir, mas tinha necessidade de estar ali e de aproveitar até o último segundo dessa existência, porque é um ensinamento. Enquanto o outro, é sempre bom estarmos colocando 1, 2, 3 exemplos, porque é justamente o que nós estamos aqui a aprender, porque são dois espíritos em situações morais completamente diferentes. Né? E isso que é o estudo. Enquanto o outro, no caso assim, existe a necessidade de estar no corpo, e é grande, é grande. Então somos nós, é a tua tia, é a minha mãe, somos todos nós, Somos todos nós, cada né? um segundo as suas necessidades. Não adianta. Por exemplo, se eu tenho um probleminha aqui, não é físico. Agora tem uma coisa, tem muitas coisas, nós falamos do físico, não é isso? Clara, seu Dilson, Marinette. Mas quantas Uhum. vezes temos problemas que é físico e não é visível? Hein? É, Verdade. verdade. É? E vocês No meu falando caso, vocês falando aí, Zélia e Clara, e me lembrou também, foi a minha sogra. Ela, logo no início, quando ela desencarnou, não? Ela entrava em prece pedindo para ela desencarnar, porque ela já não aguentava mais. Ela É. entrava em prece. Ela segurava na minha mão e falava, reza comigo. uau! É porque ela já não estava aguentando mais. É. E durou quanto tempo, Marinette? E durou, até ela faz 10 anos. 10 anos? Você vê, 10 né? anos ela ficou de cama. 10 anos ela ficou Uh, de cama. Ela vê? segurava na minha mão e falava, por favor, reza comigo, eu já não aguento mais. Eu peço todo dia para mim poder ir, que eu já não aguento. Olha que interessante. E São outros não 3 querem. casos, né, Marinette? Que coisa boa você está É, dando esse exemplo. tá? Né? E eu, no caso da sogra de Marinette, 10 anos, gente, em sofrimento, né? Ela ficou 10 anos em sofrimento. Eu peguei só mais ou menos uns 2, 3 anos dela. Mas a família dela fala que ela ficou 10 anos em sofrimento. Nossa, nossa, nossa. Aí, veja só, interessante que tem tudo isso, são 3 exemplos diferentes. E de E certeza as pessoas que vão ouvir depois têm esses quando. exemplos dentro da família também, né? Porque é a vida, gente, nós estamos aqui para isso. Exatamente. Mas eu acho interessante a gente trazer isso Isso. para aqui, para o estudo, né? Porque estamos falando de nós também, não é? Porque todos nós vamos passar por esse momento aqui, com mais lucidez, com menos lucidez, se vamos ficar sofrendo, se não vamos, não sabemos. A gente não sabe. É A o gente não nosso sabe. caso, gente. É porque aqueles que vieram, foi a época que tinha que se comunicar com Kardec, porque foi o mundo espiritual para falar, mas somos nós. Exato.
Então, é muito interessante e eu agradeço muito estarmos aqui conversando sobre isso, que não nos esqueçamos que a doutrina espírita foi sempre pesquisada, analisada, estudada e levando à universalidade. Aqui temos 3 exemplos de seres diferentes, 2 que, no caso, pedindo para ir, e uma outra querendo ficar, e o corpo já não aguenta. Ficar mais ligado, né? Você vê que é interessante. Bom, enfim, agora uma coisa que eu vi aqui, Clara, já no final, eu gostaria de trazer, deixa eu ver aqui, ó. As consequências após Aqui, a morte. o espírito receberá repercussões desde os. Aqui. A morte chega, mas nem tudo se acaba. Pois é. A perturbação, torpor, como queiram, continua. É a Eles confusão, né? Eu acho a palavra confusão mental fica melhor do que fica, perturbação. inclusive em Portugal tem, eles não usam perturbação, né, Clara? Eles usam, é uma confusão mesmo. Eu estava vendo É uma aqui. confusão mental. É uma confusão. Então, onde eu parei? Peraí. Perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, Exato. Já não lutando sabe se está ainda. ainda aqui ou se já partiu. Mas já desencarnou, hein? Já desencarnou. Até que se tenha rompido os laços do Dos perispírito. liames do perispírito. Porque o liames é bom trazermos para tu assim, é laço, ligação Sim, do sim. perispírito. A morte, pois, cadê? Efetivamente, não. A morte pôs efetivamente fim à A enfermidade, mas enfermidade, não né? lhe deteve as consequências. São as sensações do espírito. Enquanto existam pontos de contato entre o perispírito e o corpo, o espírito receberá as repercussões deste último, com elas sofrendo. É o espírito. As sensações do espírito. Por quê? Porque está apegado ao quê? O que nós falamos aqui até agora. Está apegado à vida corpórea. Então, Exato. é difícil o desprendimento. Mas claro que vai ter um fim. Mas isso vai depender do espírito. O que significa isso? De nós. Isso. Quanto mais apegados a essas circunstâncias que já conversamos aqui, que trouxemos como exemplo, vai ser mais difícil esse desligamento e as sensações ou essas ilusões que o espírito está levando consigo. Né? Bom, eu achei muito importante essa parte aqui, porque existe, como nós sempre trazemos, tá dando exemplo no movimento espírita, ou seja, internacional, que diz que o espírito sofre, porque é isso que vamos ver posteriormente. Né? Mas é ele que está levando, está se repercutindo, por quê? Por ele, pelas circunstâncias que ele mesmo procurou para si. Né? Não foram as escolhas. Né? As escolhas são as escolhas que nós temos diariamente, são os desafios da nossa vida, gente. Né? Enfim, vamos continuar. Quem quer colocar, seu Dilson, Marinete, alguma coisa em relação a isso? Está bem claro que o perispírito liga o corpo ao espírito, né? E ele, no desencarne, o espírito sente, né? Os Porque, reflexos. na Quanto verdade, mais, quanto mais materializado, mais o espírito vai sofrer. mas por que, seu Dilson? Como está o pé de Porque espírito dele? Ou dela? Ou nossa? tá bem escuro, né? Bem preso à Então, matéria. É isso. O desprendimento entendeu? fica mais demorado, né? E muitos ficam Lembra? presos lá, nas vistas, lá sentindo o desencarne preso no corpo, né? Não é no corpo, Segundo está repercutindo, é no pé de o espírito, é o pé espírito. de espírito. Nós vimos Percebe, aqui, ó. e percebe o desencarne, né? Nesse caso, vai ser Oriana, denso né? por causa Oriana. disso aqui.
que nós estamos falando, né? Porque o corpo está lá morto, não tem nada a ver. São é a ilusão que o espírito está levando consigo. Justamente daquilo que que vai estar sofrendo, tá ligado, dependendo do tempo que Mas tá ficar aí, também, a o Terra, espírito, né? mas tá Encarnado. escrito aí, ó. O espírito você verá as repercussões desse último, com ele sofre, aquela parte assim, com ela sofrendo. Ali em cima está falando a repercussão. Aqui, foi por isso que eu E li. é E é mais para muito cima. interessante conversarmos sobre isso, porque, olha, estamos conversando, Porque chamando a atenção, porque posteriormente temos que trazer também algumas explicações lá no final. Bom, seu Dilson, desculpa. conversar é bom que a gente vai É. entendendo o processo que a gente vai passando. Por que que adianta ficar lendo se não entende? Isso não é estudo, é Não. leitura, né? É. Exatamente. E lembrando, pronto, também que no capítulo 3, né, do que é o Espiritismo, né, que justamente fala do homem depois da morte, vai trazer Ah, também tá. Peraí, algumas, Clara. Então, aonde, Clara? o que é o Espiritismo, Certo? capítulo 3, Hum. o homem depois da morte ou após a morte. Uhum. O homem após a morte. Uhum. São as questões, a partir das questões 144. O que é o espiritismo? Não é não é Não, o que é o Espiritismo. Ah, tá. Então, peraí. Então, vamos organizar aqui, porque eu posso trazer. Para não ficar. Porque senão seria bom. Você tem aí, Clara, você tem aí o texto? Tem, sim. Por favor, deixa eu ver aqui. Não tem mais para compartilhar aqui, não. Eu tenho o Vou livro, compartilhar, né? Clara, porque isso é muito importante. Ai, ai. Estou aqui com qual é o espiritismo. Peraí. É, Capítulo 3. Não é porque eu não estou encontrando. Se você conseguir. Peraí. Eu já estou aqui. Peraí, que eu já sei o que é o espiritismo. Aqui. Uhum. Capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina. Isso. Qual é? É o homem após a morte. Certo? Vocês estão vendo? Está na tela? Não. Tá. Então, peraí. Desculpem. É muito importante isso, claro. Tá. Qual é o número, É cento e Clarinha? quarenta e cinco. Eu acho que é cento e Aqui. quarenta e Aí, cinco já está. Clarinha. Aí, Clarinha. Tá Qual na a tela. situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, o que vê? Que experimenta ela? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. Ele precisa de algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se destrói a influência da matéria de que ela acaba de separar-se e se dissipa o nevoeiro que obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses, entendeu? Porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu.
A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade, de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê e, sobretudo, do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo. O espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirasse as cadeias que prendiam. Em nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas. Aí nós temos aqui Revista Espírita, 1860 de outubro, que vem a morte de um espírita, e temos o Despertar de um Espírita, em maio de 1862, Ezequias do Senhor Sanson. E depois também em junho de 1862, tem dois casos. A Revista Espírita vai trazer vários casos de momentos após a morte que eles vêm dar os relatos. E, Obs- e nós estamos estudando sobre isso, que estamos no segunda parte Exatamente. do céu e inferno, ou do céu e inferno. O céu e inferno, o céu e inferno, porque às vezes eu confundo. Então, alguns exemplos, o Kardec Uhum. mesmo aqui mencionou que a maioria dos exemplos que da segunda parte é, não se encontram na Revista Espírita, só alguns. A maioria está na segunda parte do o Céu e Inferno. E nós vamos ver isso posteriormente. Ele está escrito aqui, tá? Uhum. Então, só há alguns exemplos na Revista Espírita, mas esse é como se chama, gente? Ah, É novo, como se chama? Ele tem um nome sim para isso. Bom, enfim, a maioria do que ele recebeu desses exemplos não foi publicado na Revista Espírita, e sim na segunda parte do Céu e Inferno, tá? Bom, alguma coisa para completar? agora Bom, outra pessoa paramos pode aqui. ler, né, Zélia? Ah, sim, peraí, só um instantinho, Clara, paramos Sim, aqui. Aqui, sim. não é? Com ela sofrendo? Vai começar, acabou no sofrendo. Pronto, seu Dilson, por favor. Bem diferente ali? Seu Isso. Peraí, tá, bem diferente. Deixa eu abrir aqui na tela, fica maior, muito legal, um tablet por isso. Bem diferente é a posição do espírito desapegado da matéria, mesmo das doenças mais cruéis. Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. Então, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e por vezes mesmo de fato, faz com que encare a morte como uma libertação, seus males como uma prova, advindo-lhe daí uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Após a morte, rompem-se os laços de imediato e nenhuma reação dolorosa se produz. Ao despertar, o espírito sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não mais sofrer. Uhum.
Na morte violenta. Não, não, sou só um instantinho. Ah, Aqui nós estamos só até aí. falando, aqui Mas o você só... espírito. Não, vamos parar nesse parágrafo. No Ah, tá. anterior, nós mencionamos o quê? Os espíritos que estavam apegados A matéria. A matéria. na matéria. Aqui está se referindo ao quê? Qual? Os desapegados da Pegado matéria. da matéria. Exatamente. Então, É totalmente diferente, né, no caso. completamente. Aí, seu Dilson, Clara e Marinette, nós demos o exemplo de quem? De Chico Xavier. Quem se É, lembra de que quando ele até disse, ele previu até o desencarne dele? Você se lembra? Sim, foi, sim. foi. Quando o Brasil foi campeão em 2020. Exatamente, ele falou, ele quer desencarnar quando toda a nação estiver contente e feliz. Mas o que significava isso? Porque estava desfocado dele. Interessante. Então, por que nós estamos trazendo esse exemplo? São espíritos que já têm uma evolução moral superior à nossa? Ó, ó, eu tive o prazer de conhecê-lo, cumprimentá-lo. É. Então, você imagina, então, seu Odilson, quantos e quantos exemplos que há aí pela Terra, no nosso planeta, e que não é conhecido. É, Quantas Marias, quantos Pedros, Joãos estão trabalhando no seu dia a dia, cumprindo a sua tarefa, não têm religião, eles simplesmente são e vivem o que é. E quando desencarnam, está em paz. hein, Cátia? Inclusive, eu li sobre Kátia, não, Zélia. Zélia. A Cátia é minha amiga lá de Montes Claros. Desculpa, desculpa. Tá em Mas ela é problema. gente boa, você não vai ligar porque ela é gente Tem boa. problema não, não tenho isso Igual comigo. igual a Clara, a Marinette, mesma coisa. É, não tem problema. Ele falou que viu um mendigo na rua, o pessoal fugindo dele, ele foi lá abraçar o mendigo, o pessoal criticando o mendigo, o cara na rua pedindo esmola, não sei o quê, pedindo ajuda, e ele viu um espírito iluminado naquele mendigo, olha só. Amém. Ele veio como teste, para dar exemplo Ele para os pediu outros. essa prova. Pediu essa prova. Isso E mesmo. ele justamente foi o que morava, estava. Bom, tem toda uma história por isso. Mas o que. É porque nós mencionamos nomes assim conhecidos, mas no nosso dia a Sim. dia, né? No nosso dia a dia, vamos sempre trazer para o quê? Para a nossa vida. Zélia, por isso não devemos julgar pela aparência. Ou se fosse assim, seu Dilson. Lembra que nós conversamos, seu Dilson, como iniciamos aqui, que quando nós estamos muito apegados à beleza física, onde as pessoas olham, ai, que bela mulher, que belo homem, mas e aí, E como está? Como está a essência do ser? como está o espírito? Como está? Totalmente Né? sombreado. Então, Sombreado. não é isso? Não tem nada a ver. Nós estamos aqui conversando e vendo que nós necessitamos desta matéria do corpo para colocarmos, para justamente aprendermos, e só vamos aprender entre nós mesmos, socialmente, porque um vai compartilhando, vai o quê? Das suas experiências. Como nós estamos fazendo aqui, cada um da nossa opinião, dentro de um contexto e da base da doutrina espírita. E é assim cada um que vai. Ah, eu sou ansiosa? Então, peraí. A Clarinha é tranquila. Aí eu já vejo assim, tranquilidade. Então, Zélia, pega leve na tua ansiedade. Né? E vice-versa. E cada um vai tentando respeitar um ao outro. Ah, isso é muito importante. Mas não é por isso que nós estamos a aprender? É, O mas é isso respeito é mesmo. importante. Ai, como poucos respeitam poucos, né? Mas, É, Muito. mas Mas aí que tá, como os mas é poucos importante isso, né? respeitam poucos, não, É, não nos cabe a estar julgando o que os outros fazem, em si o nosso comportamento. exatamente Porque isso. quem vai desencarnar somos nós. Então, o que vai ser a nossa consciência, é a nossa consciência que será cobrada do que? De nós mesmos. E o que Quando os você, outros falar ou não, não tem nada a ver. quando você critica alguém, é você que tem aquele defeito, é o seu reflexo que você está vendo no outro. Exatamente. É um Então, espelho, olha, você é como se estivesse olhando no espelho. Ah, sou eu. É, mas a gente vê muito isso, né? Acontece alguma coisa de ruim com uma pessoa, né?
É, é, e as pessoas entram logo julgando e tudo. E sabe que isso me fica assim, meu Deus do céu, mas por que que tá falando isso? A pessoa já está passando por um momento tão difícil, ainda está ali falando que foi por causa disso, depois foi por causa daquilo, para aquilo, vou dizer que sei lá. Eu não, eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Mas É, aí que tá, Clarinha, a tua posição, porque você já tem esta maturidade, enquanto É, nós talvez não temos. Você desenvolveu esse lado da compreensão, é né? E é compaixão. por... mas eu acho que é assim, porque eu sempre fui muito assim, sabe? Às vezes eu escutava uma pessoa falar uma coisa que eu sabia que aquilo não era nada daquilo que a pessoa estava falando. Isso era muito Claro, nova. claro, Aí tem que eu passar. falei, e eu não ia, falei, não, eu não vou falar. Ela não sabe o que está falando, não é isso. E eu sabia que não era, mas eu também, tipo assim, eu não vou trazer aqui dizer a verdade, porque essa verdade vai causar muito mais problemas. E eu ficava ouvindo e deixava ouvir, e falei assim, não, isso vai passar, depois as pessoas vão perceber, e eu não falar, porque eu sabia se eu falasse, que muito mais problema ia trazer. Eu acho que tudo que nós falamos tem que passar pelo crivo de Sócrates. Vocês conhecem o crivo de Sócrates? Sim, Sim. sim, mas antes do Sócrates, Usar, nós usar temos da esse compaixão. exemplo. E usar da compaixão, né? Porque eu acho que a compaixão tá muito, não está em Não, voga. Não está em voga a compaixão. É. Então, nós pensar. estamos vendo, Olha, nós estamos pensar aqui, somos primeiro, gente. quatro. Tem que pensar primeiro. Pensar. Aí que tá, que você falou uma coisa, a razão É isso, e o bom senso que nós estamos aprendendo aqui de Kardec. isso. É o bom Então, senso encarnado do Kardec. então nós estamos simplesmente. Você desenvolveu esse lado, o seu Dilson tem um, a Marinette tem outra, a Zélia Sim, sim. tem, porque a maldade é apenas temporária. Nós, é temporário. Como nós estamos aí, é tudo temporário. É uma ilusão que o próprio espírito está ainda naquela situação onde não está se dando essa oportunidade. Então, vai levar o seu tempo, tem a sua velocidade. E estamos aqui justamente tentando enquadrar tudo numa coisa chamada duas: fraternidade e solidariedade. Na realidade, nós temos que praticar a lei de amor, de justiça e caridade, como Jesus. Pois é. E nós não praticamos Eu ainda. tenho uma palavra que veio agora aqui na minha cabeça em relação a isso que nós estamos falando, né, sobre a morte física. Perdão, perdão, sabe? Nós temos que aprender a perdoar mais enquanto estamos vivos, enquanto Encarnados, estamos vivendo aqui agora. encarnados, né, Perdoar. menina? Perdoar muito mais, perdoar, não levar mágoas, nada disso, sabe? Nada disso, porque isso pode ter certeza, isso vai trazer muita perturbação. Porque é psicológico. Primeiro, assim, temos que nos perdoar. Primeiro, nos Exatamente, perdoarmos. Porque tem exatamente. coisas assim que nós não nos perdoamos, É, exigimos coisas que nós não somos capacitados ainda e que não é, estamos nem nesse nível moral, não. né? E Elas, eu às vezes até comento comigo mesmo, Maria Clara, você não bate bem da cabecinha, não, né? Porque eu faço muito isso. Às vezes você lembra de histórias do teu passado, de coisas que você fez, né? E que você analisa, poxa, eu era muito idiota, sabe? Aquela coisa, mas eu era muito idiota. Eu fiz isso, aquilo, outro. Mas já está feito, né? Então você já sabe que aquilo estava errado. Então vamos fazer certo. E eu começo a conversar comigo mesmo. Você está fazendo uma autoanálise, uma autoanálise. Mas é isso. Mas às vezes eu fico assim, pô, o pessoal, pô, eu sou meio maluca. eu acho que não é não, porque eu faço constantemente e olha, e Mas não é. outra coisa, eu falo comigo mesma. Mas eu também, Mas o céu eu mas o céu faço isso desde criança de falar.
O Santo Agostinho recomendou você, no fim do dia, Sim, para listar o que você fez? É, sim. Fazia isso. Mas olha só, quando eu faço. Gente, tô assim, sendo muito espontânea. Mas veio aqui a palavra, sabe, assim, caiu que nem um raio aqui, perdão. E quando veio aqui dentro, sabe, até meus olhos encheram de lágrimas, porque é o perdão, a gente precisa praticar isso. Eu insisto na compaixão também. Sim, sim, né? mas se não tem, mas se não há o perdão, como vai ser, como vai ter a compaixão? Às vezes a pessoa perdoa, mas não sei, pode Mas acontecer aí não é muita. o perdão, aí tá aqui que ela tá camuflada, tá calma. Quantas vezes nós estamos sendo bom, isso enfim, a questão é, vamos voltar, olha, seu Dilson, uma coisa que foi dito aqui, inclusive, tem um caso na família também sobre a parte que adquiriu doenças. Nós sabemos que a maioria das doenças, das enfermidades físicas, se exterioriza por quê? Pela parte psicológica. E o perdão é muito. São fases. Primeiro que perdoar são fases. Né? Não é assim, eu vou perdoar seu Dilson, eu vou perdoar a Clara, vou me perdoar. Bom, enfim. E também lembrar, né, Zélia, que a gente perdoar não é esquecer, não. Não, A e já gente não está no esquece, próprio. mas Está no aquilo não te incomoda, porque o perdão não te incomoda mais. Não, não. Não, porque já simplesmente você vai aceitar a pessoa. Porque é aceitar essa pessoa é assim, tudo bem. Fez alguma coisa, então vamos se há como conversar, tudo É. bem. Se não há, fazer o quê? É orar para todos nós. Bom, enfim, o trazendo perdão, temos aqui na família, principalmente do meu esposo, a minha cunhada nunca perdoou o pai por um determinado que ocorreu com ele. Isso desde os 16 anos. E nunca perdoou o pai, essas coisas todas. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, ocorreu o câncer, né? E É, se você observa o câncer, e teve que ser eliminada uma parte do seu próprio seio. Então, e o meu sogro já desencarnou há o quê? Não sei quanto tempo. E continua, agora não está tendo muito contato, porque realmente não tem. Você sabe como é que é Suíça? Se falava do que ocorreu desencarnado. Quer dizer, ele está desencarnado, ele nunca houve isso. Uma raiva. Não é hora, entendeu? Então não houve. É complicado. Então vamos assim, às vezes estamos com determinadas pessoas do nosso lado, estamos remoendo e a pessoa que está do lado nem percebe, porque nós não conseguimos perdoar. Então, o perdão tem as suas fases. Então, ocorreu coisas comigo que eu não percebia que eu não estava, fiquei no passado e não perdoei. Não é eu estava assim, por que estamos passando por isso? Porque fulano fez isso. Então, culpando, não perdoei o que essa pessoa fez que teve consequência para as duas pessoas, para nós, entendeu? Então, é muito importante. O perdão tem fases, tem que se compreender, tem que ser sincera consigo mesmo, até não doer mais e não exigir mais daquela pessoa. Bom, enfim. eu, ainda bem que nessa encarnação eu não vi motivo para perdoar ninguém. Se eu citar um fato que aconteceu aqui em casa, a porta estava encostada, o vizinho do lado adentrou, ele não foi até a sala, mas ele adentrou aqui a casa. Ele não foi muito feliz que a minha filha estava aqui, ela é espivitada, ela não, deu uma bronca nele. Eu falei, pô, você não devia ter entrado sem ter a campainha, podia ter apertado a campainha. Depois aquilo, ela tratou tão mal ele, que ficou me remoendo, me remoendo. Eu falei, eu tenho que encontrar com ele e pedir desculpa. Foi o que eu fiz. Só senti melhor depois que eu fui pedir desculpa a ele, embora ele tenha errado. Eu pedi desculpa a ele pela grosseria da minha filha. Ela foi grosseira com você. É, Um momentinho. ele Aí, foi conveniente,
Ele Mas a foi, sua filha, ele foi inconveniente, né? foi, Né? Uma pessoa inconveniente. Mas a sua filha, por sua vez, também foi grossa com ele, né? foi grosseiro. Aí eu tive que pedir perdão a ele, desculpa. Eu pedi desculpa. Aí tudo bem, agora ele passa por mim, me cumprimenta, mas pela minha esposa ele passa, que não gosta dela, e vira a cara, nem cumprimenta. E a minha ele cumprimenta. Bom, mas aí foi o que o Não é senhor fácil. falou, né? Foi muito interessante esse exemplo também, porque como está? Vamos nos colocar na posição desse senhor. O que ele está passando para poder estar fazendo isso? Pois é, Então, também. nós não sabemos o que está ocorrendo na cabecinha das pessoas. Se É, existiu isso, qual é a ansiedade dele estar adentrando ao lar e se talvez receber atenção? é. Talvez esteja necessitando de atenção. E a minha filha mora pertinho de você, Zé. Pois é. Então, e houve isso, tudo bem. Mas saber quando nós temos assim, principalmente nesse caso vizinho, é saber, olha, peraí, né? Porque conversar. Agora, cada Talvez um se tem a vendesse sua para forma de ele, ser, Não, né, era filho? só pergunta. Tem várias maneiras, né? Da gente, sabe, de falar, né? Isso, Dar um toquezinho, isso. né? não Obviamente, ofender. se repetir, vai ter que falar mesmo, né? Mas essa coisa de Ter tratar você, mal, né? Eu não gosto também, não. nossa, é muito ruim. Tratar mal os outros é Faz, péssimo. Porque aí você e vamos aprendendo, né, gente? Vamos lá vai criar uma voltar, porque inimizade. senão vamos colocarmos aqui. Isso. Bom, gente, o senhor disse que o senhor parou aqui, né? Mas sofrer, onde É, foi? Foi. mas sofrer, não Foi, mas foi? sofrer. Isso. O senhor quer continuar, senhor Dilson? Posso? Então, pode lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pode ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa apenas após a morte. E nesse, como nos outros casos, não pode transcorrer instantaneamente. O espírito, pego de surpresa, encontra-se atordoado, desorientado, ao perceber que pensa, no entanto, acredita ainda vivo, perdurando tal ilusão até que se dê conta de sua situação. Então vamos, Então, peraí, senhor Dilson, vamos lá na Tem nota aqui aí. a 158. anote 158. aí. Aqui. Essa explicação corresponde ao item 18º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma, abre e fecha aspas, um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa prioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. Olha que interessante. Isso é E é verdade. importante. Pronto. Aqui. Esse estado. Peraí, Ah, vamos comentar aqui, senão. é Esse comentar. parágrafo é muito importante. É, As mortes violentas, né? Que a gente chegou a comentar um é. pouquinho Conversamos até. sobre isso, conversamos um pouco aqui, por enquanto. Conversamos sobre isso semana. Foi quando, gente? Eu não me lembro, nem sei. Foi na semana Foi passada. semana passada. Em relação a isso aqui, existe, até aqui, até esse ponto, existe alguma dúvida? Não, para mim Acho que não. não, a mim não. Marinette, Tá perfeito. deu para entender, Marinette? Deu Pronto. sim. Então tá. A Linete é Vamos continuar inteligente. então, seu Dilson, por Bom, favor. esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Peraí, então isso aqui foi aquilo que nós havíamos conversado anteriormente, lembra, gente? Uhum. Isso aqui, essa assim,
o espírito está perdido e sente isso, são as sensações da vida orgânica, comentamos isso Sensações. anteriormente. Por isso que eu Ah, havia conversado assim, e chamando a nossa atenção Mas, sobre diferentes desencarnes. mas quando ele uhum. está muito apegado à vida física, não é que tem essa sensação. É, mas é Quando o por espírito quê, está seu evoluído, Dilson? tipo o Chico Xavier, Sim, é mas porque por quê? ele Ele tá está muito ainda sentindo por que essas sensações? O que está na minha ocorrendo visão, aqui? Está na minha repercutindo visão, aonde? O porquê? no espírito, através da ligação do perispírito com Perispírito, O né? o perispírito. perispírito. Isso. Ele sente, o perispírito sente. É Mas como se vou ele colocar aqui sentisse uma questão. encarnado. Vou colocar aqui uma questão também. É, nós sabemos que pode levar dias, meses até anos. Isso. Nesses dias, meses e até anos que é dito, nós vamos ver o perispírito ainda ligado ao corpo físico nesse período todo? Como vamos ver Não, se vamos já estamos desencarnados? pronto, maneira de falar. Né? O perispírito estará ainda ligado? Não, 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 não não é isso. estará mais Está ligado. repercutindo por ter sido uma morte violenta. E aí você vê que vai ser comentado posteriormente, esse ser, neste caso, pode ser, né? Está muito apegado à matéria e ainda é mais complicado. Quando for o caso de um ser que já tem uma maturidade moral, vamos dizer, tem uma maturidade moral, vai repercutir dessa forma que ele está sentindo? Não. E no caso do suicídio, fica mais Aí preso vai ser ainda. outro. Peraí, seu Dilson, já tá lá embaixo. Tá lá embaixo, a gente vai falar sobre isso. Calma aí, seu Dilson. Tá lá Nós no já, final do já vamos para essa parágrafo. parte. Ele Tá vem lá aqui no final do parágrafo. ele vem na cuca. Mas tá no final do parágrafo. Vamos conversar sobre isso, que até trouxe. Entendeu, claro? Não é que eu vou ver. Primeiro, eu não vou ver o meu perispírito. Né? E vai ser repercussão de tudo isso. Uhum. Né? Ele sente como se tivesse Primeiro, pouco, agora né? uma pergunta aí. Quando nós estamos desencarnados, nós estamos vendo o perispírito ou o espírito? O perispírito. Hã? O perispírito. E aí, seu Dilson, Marinette, o que vocês acham? É uma dúvida aí. Né? Tanto quando Peraí, existe a materialização e quando a gente tudo, né? está Ah, desencarnado, não? isso. Vamos dizer, eu acho o espírito, porque o espírito, bom, O perispírito é o elo. Que liga o se espírito bem ao que corpo. essa pergunta Mas é o que é boa o pergunta. espírito, gente? O espírito são pessoas encarnadas, Não. Não, Não. desencarnada. Encarnada é alma. desencarnadas. Pois é, Não, não, agora eu não fiz a existe isso, confusão. não. Só um instantinho. Seu Dilson, Peraí, não é peraí, alma. Júlio. Não, isso aí é a parte que o Kardec se utiliza para, como Pois é, se fosse um sinônimo. Mas nós somos espíritos. para diferenciar, Uhum. quando você está encarnada, considera como se fosse uma alma. Quando deixa o corpo, Né? é Mas a gente espírito. não vamos fixar nisso. Nesse caso Não aqui vou, uma é um confusão. espírito desencarnado, tá? Aí, É, Marinette, sim, diz. eu acho, então, que é o espírito que a gente vê. Aham, então tá. Minha flor, o que é o espírito? O espírito tem forma? O espírito não é energia? Não, tá certa, tá certo. Uhum, é o Energia. perispírito. Porque é realmente, porque quando você, não importa, você pode ver o perispírito tanto encarnado ou desencarnado, né? Por quê? Porque neste caso eu posso estar dormindo, É, me desdobro, vou para algum lugar que você que é vidente, no caso, você está vendo o quê? O meu espírito ali. uhum, É o meu espírito? Porque nós somos não, Porque trigo o perispírito é um envoltório fluídico do espírito. do Isso. espírito, do porque somos espírito, trigo. O espírito exatamente. não Simplesmente, tem nós somos forma. três. O espírito não tem Uhum. forma. Por Quem isso dá que a forma é o repercute perispírito. dessa forma. Uhum. Oi? Exatamente. Quem dá a forma é o perispírito. É Uhum, o perispírito. O espírito não tem uhum, forma, é uma centelha, lembra? Que o Kardec fala, uma uhum. centelha não tem forma, é energia.
Justamente, mas Tanto que as manifestações físicas que existem, e tudo, é através do perispírito, não é isso, Zé? aí vai entrar uma outra coisa que eles vão utilizar aí, Clara. Aí vai pronto, não. Vai entrar uma outra coisa que teríamos que usar, uma outra questão aí. E não é o assunto aqui, Não é o Lucas. assunto, não é não. Vai existir outro transporte e tantas outras coisas. Entendeu, gente? Uhum. Então, repercute por quê? Por isso que é Porque importante somos estudar. nós, tá? Por que quando o espírito está um espírito puro ou um espírito bom, vai ser assim, vai ter o mesmo perispírito que a Zélia, que está tão ligada, presa à matéria? Não. Nada disso. Bem mais Não. sutil, né? Exatamente. Aí vai o que vai Aí acontecer. que O tá. Quanto espírito puro, mais evolução do espírito, mais sutil será o perispírito. o espírito puro, por exemplo, não tem mais perispírito, está tudo, Não, tem sim. né? Não É sutil. Tem? É sutil. Tem. Sutil, É tão imperceptível, sutil né? que não se é tão sutil percebe. que não dá para você perceber. É É, isso, isso. Ah, tá. Não é. fui muito claro. É isso que eu quis, Bom, eu quis dizer isso, mas Mas é tão sutil que é. você dá a não. impressão que não existe mais, né? Mas Gente, existe. olha só, eu gostaria de fazer uma sugestão. Esse parágrafo é muito importante. É muito importante. Poderíamos revê-lo. O que vocês acham? Porque agora faltam aqui alguns É, minutos. É uma Vai agudadinha. falar justamente, vai entrar aqui. Ele é longo. O que vocês acham? Uma não, podemos agudadinha. deixar para a semana que vem. Não é? Ah, então, Vai nós entrar no paramos. suicídio, vai entrar. Tem muitas questões aqui Ele que devem ser. é empolgante esse assunto aí. E tem muita coisa aqui, sabe, seu Dilson, temos que conversar. Porque não adianta correr, o importante é entender. Não, isso aqui não é bem por aí, né? Então vamos deixar aqui, aqui, aqui. Vamos então ficar por aqui mesmo. Até sofrer, botar Não, no vamos livro. reiniciar. Vamos repetir esse último parágrafo, não Isso, é isso? exatamente, vamos repetir. Vai ser dia 6, né? Dia 6, exatamente. Então, vamos ficar para a próxima semana aqui. Vamos repetir, porque isso é muito, não adianta. Eu acho que o objetivo do estudo não é ficar lendo, é estarmos conversando, Não. interagindo. É entendendo. E É, isso agora que a gente estava falando do perispírito, do espírito, isso é importantíssimo a gente é muito perceber. importante, é por isso que está tudo ligado ao que nós estamos estudando. Está Exatamente. discutindo aonde? E Não é, se não não houver é, esse entendimento, não Uhum. vai poder se entender por Não, que não, o não dá para espírito tem as seguir. sensações Se- ainda do corpo. Porque se a gente ainda perde alguma coisa, não percebe esses detalhezinhos, essas dúvidazinhas vão em frente. não persistir, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é importante o estudo. Gente, o estudo é assim, a gente vai. Repete, traz. Isso Volta Fala, atrás, não é diri- isso, vai para frente e vamos. dirimir todas as dúvidas. Mas não adianta, não adianta. E todos aqui, todos que se encontram aqui somos estudantes, né? Cada um Aprendizes tentando, do Evangelho. né? Aprendizes. Cada um está apenas tentando interagir, trazer as suas experiências adquiridas nessa exato, existência, não é? exato. Bom, enfim, eu agradeço a Clara, muito obrigada que se preparou tanto, Não, eu que apesar dos agradeço essa problemas aqui oportunidade. da internet, Olha para né? ela. Olha para ela, olha para Técnicos, ela. Olha para ela, olha para ela. técnicos, a Marinete, seu Odilson. Então, até a próxima semana. Obrigada, Marinete, gente. também estou feliz porque Marinete Oxe, Marinete hoje interagiu hoje muito apareceu bem. e não, É, ó, apareceu assim, é como a isso não é corona. bom, é? Ela Foi vai a fazer até a corona. prece hoje, hein? Vai fazer até a prece hoje, não, Zé? Só um instantinho. Marinete vai fazer Deixa eu a prece? finalizar aqui. Deixa eu finalizar o vídeo. Então, até a próxima semana, gente. Um beijo no coração.